Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te damos graças e te bendizemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque tu nos dás, ó Deus, o grande privilégio de nos reunirmos para cultuarmos o Senhor. O privilégio que nos faz reconhecer nossa total dependência de Ti. Que nos faz te oferecer nossos corações e nossas vidas como oferta de amor diante de Ti. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Mas obrigado principalmente pelo privilégio de ouvirmos Tua palavra. De sermos instruídos pela Tua palavra. Sermos desafiados a uma vida que agrade ao Senhor. E eu te peço, ó Deus, que nessa hora então a Tua palavra nos encontre. Encontre os nossos corações. Fale conosco graciosamente, trazendo cura aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. De um tempo para cá, eu tenho sido profundamente constrangido por Deus numa questão que para mim é muito interessante. Como os irmãos têm ouvido já há algum tempo, e mais da metade dessa igreja sabe da minha história pessoal, 2007 foi um período de um deserto muito grande na minha vida. Um deserto espiritual não apenas grande, mas um deserto espiritual muito profundo. E as lembranças desse deserto sempre são dolorosas para mim. E quando Deus decidiu começar todo um processo de cura na minha vida, eu fiquei profundamente constrangido como Ele fez algumas coisas. Em 12 anos de pastorado, quando começou a minha crise ministerial, eu nunca havia pregado para tantas igrejas e tantas pessoas como eu tenho pregado de 2009 para cá. Eu hoje não sei mais a quantidade de pessoas para quem eu já pude expor a palavra de Deus. E considerando o que aconteceu comigo em 2007, a minha pergunta para Deus sempre é: por quê que o Senhor ainda é capaz de usar um homem como eu para te servir, para expor tua palavra? E mais especificamente do ano passado para cá, Deus começou a me constranger de uma segunda forma. Eu nunca fui tão requisitado para falar para casais como eu tenho sido requisitado ultimamente. Eu tenho uma agenda cheia só com seminários de família esse ano. E quando eu penso nisso, eu novamente volto a 2007 e digo: Senhor, eu não entendo. Por que que o Senhor é capaz de ainda querer me usar para esse ministério? Por que que eu estou lhe falando isso? De tempos em tempos eu preciso me lembrar do que aconteceu para a cura do meu próprio coração. Como eu disse aos irmãos, não é nada que a maioria esmagadora dessa igreja não sabe, porque eu nunca fiz questão de esconder nada a ninguém dessa igreja. Nem quando eles invocaram que eu deveria voltar a pastorear, e os irmãos que começaram essa igreja, a implantação da Igreja Episcopal em Brasília, sabem que eu relutei profundamente em voltar a pastorear. Eu não queria mais pastorear. E um dia, numa pressão
que estava para que eu os pastoreasse. Estava conosco o pastor Joel. Ele havia participado do cursílio lá em Recife e veio fazer os estudos dele aqui de complementação teológica junto ao MEC. E aí nós sentamos com o Joel e ele nos falou um pouco do cursílio. E estavam alguns irmãos que deram início a essa igreja. E aí eles me pressionaram para dizer, não, o senhor tem que pastorear essa igreja. Eu disse, não, cara, eu não vou pastorear essa igreja. E eu vou te falar por quê. E então eu contei a eles a minha história. E quando eu terminei de contar a minha história, a minha esperança é que eles dissessem, ok, realmente é melhor a gente procurar outro pastor. E eles olharam para a minha cara e disseram, é o Senhor mesmo. E aquilo se tornou uma angústia maior dentro do meu coração. Uma angústia que só foi resolvida e tratada por Deus no cursílio. Em 2009, quando nós fomos ao cursílio, eu, Atadeus, Edson e Pedro, ali Deus veio ao meu encontro para tratar de vez o que faltava tratar. E por que eu estou lhe falando isso? Porque se você não conhece a minha história, quando eu falo de 2007, do meu deserto espiritual, você vai entender agora. Eu fracassei como homem, como pastor, como cristão, num ponto que nós não podemos fracassar. Em 2007 foi o ano que depois de 12 anos de casamento, o meu casamento acabou. Meu casamento veio ao divórcio em 2007. E entenda, ele não veio ao divórcio à toa. Ele veio ao divórcio porque algumas questões foram entrando na nossa vida conjugal e eu fui ignorando. Sem perceber que nós não podemos ignorar quando as coisas começam a dar errado no casamento. E então em 2006, eu e minha ex-esposa éramos apenas amigos dentro de casa. E graças a Deus ainda havia essa coisa de sermos amigos. Não éramos inimigos. Mas já não havia mais entre nós nenhuma afinidade. Cada um tomou o seu próprio rumo. Nessa época, em 2006, foi a época que eu adoeci. Por meio de uma depressão mental muito profunda. O médico que me acompanha, porque eu aprendi a fazer check-up dessas coisas depois disso, quando eu cheguei para fazer meu exame, ele ficou horrorizado com o que ele viu no mapeamento. Eu estava literalmente parando tudo, eu já não conseguia sentir prazer em nada. Ele olhou para mim, me mostrou meu mapeamento e disse, rapaz, sua situação é feia. O cérebro cansado, ele vai apresentar 6 pontos aqui, nesse mapeamento. O seu está com 832. Tecnicamente o seu quadro é vegetativo, eu não sei como é que você está em pé. E esse homem me deu um remédio, e esse remédio chamado Cymbalta, um remédio maravilhoso, com 2 dias, ele tirou tudo aquilo que eu estava sentindo. Só que no que o Cymbalta tirou o que eu estava sentindo, algumas questões que estavam ocultas no meu coração apareceram. Entre elas, a solidão. Eu era um pastor que tinha me dedicado a cuidar da vida das minhas ovelhas. E me esqueci de mim mesmo e da minha própria casa. Quando esse remédio começou a fazer efeito, eu me senti só. Naquela ocasião, eu passava a semana literalmente só. Minha esposa trabalhava numa outra cidade durante a semana e vinha para casa no sábado. E na segunda cedo ia embora de novo. Até então, para mim, isso era indiferente. Eu até achei que eu tinha dom meio celibatário.
Só que quando o Simbalta tirou isso, a solidão veio. E eu lembro que uma noite eu cheguei em casa após um dia de visitas pastorais e olhei para os livros e disse, cara, eu não quero ler, estou cansado, mas eu preciso conversar. E foi nesse contexto que eu descobri a internet para bater papo. E ao começar a bater papo com as pessoas em salas, eu conheci especificamente uma menina que também tinha problema no casamento. E a palavra de Deus, ela nos adverte que um abismo chama outro abismo. E então, depois de um tempo conversando com essa pessoa, nós decidimos marcar um encontro. E nesse encontro, eu caí de vez. Foi quando eu adulterei. E eu me tornei um homem adúltero. Eu passei 6 meses pastoreando a minha igreja com uma crise que você não pode imaginar o tamanho dela. E eu costumo dizer que graças a Deus que na igreja presbiteriana a Eucaristia é uma vez por mês. Porque se tinha um dia doloroso para mim é quando eu tinha que celebrar a ceia e saber o estado em que eu estava. Eu passei 6 meses vivendo uma hipocrisia profunda e ao mesmo tempo tentando me libertar e me curar daquela situação. Mas um abismo chama outro abismo. Quando você não trata dos seus abismos, eles só vão aumentando. E chegou ao ponto de, naquele ano, 2006, final de 2006, eu ter viajado para Fortaleza. Nunca tinha passado o Natal com a minha família. Depois que eu fui pastorear e eu pedi ao conselho da minha igreja licença para não participar com eles do Natal naquele ano, eu não estava bem. E o conselho me deu essa licença. E eu fui para Fortaleza. E lá em Fortaleza eu tomei uma decisão. Eu ia deixar o ministério, porque eu não era mais digno de ser pastor de ninguém, de estar à frente da vida de ninguém, de conduzir a vida de ninguém. Eu era apenas um fracassado espiritualmente, que não soube resistir e nem às suas próprias tentações e não soube cuidar nem da sua própria casa. Mas também eu não queria mais meu casamento. E quando eu voltei de Fortaleza, eu havia tomado a decisão de me separar. Anos antes no meu casamento, uma semana antes do meu casamento, eu havia feito um voto com o Senhor. Eu me formei dia 1º de julho de 95, dia 8 de julho de 95 eu casei. Nesse dia 1º, no dia da minha formatura no seminário, eu fiz um voto com Deus. Eu disse ao Senhor que se em algum momento do meu ministério eu o desonrasse, eu o envergonhasse, se eu envergonhasse o Evangelho, eu preferia que o Senhor desse cabo da minha vida. Eu preferia que o Senhor me matasse a ter que ser motivo de tropeço para alguém. Quando eu voltei de Fortaleza, tentando procurar um meio de me separar, e minha ex-esposa já sabia de tudo que tinha acontecido. Como disse meu conselheiro, eu fui burro o suficiente para deixar todas as pistas para alguém me achar. E ela já estava sabendo do que estava acontecendo. Eu saí um dia com o carro e estava chovendo. E deu aquaplanagem no carro. E à medida que deu a aquaplanagem, vinha um caminhão na minha direção. Do meu lado esquerdo havia uma ribanceira e uma parede de terra. Na hora que deu a aquaplanagem, eu entendi na hora que Deus tinha decidido cobrar
o nosso voto. E a única coisa que eu pude fazer foi esperar a morte naquela hora. O carro bateu na parede de terra e capotou. Ele amassou totalmente. A única parte que não ficou amassada foi o lado onde eu estava. Eu fiquei pendurado pelo cinto de segurança. O motorista do caminhão, que desviou, parou o caminhão na chuva e correu até o carro para, segundo ele, ver o meu cadáver. Quando eu saí do carro, eu sabia que Deus estava cobrando o voto. Eu só não sabia por que Ele tinha me preservado a vida. Mas por outro lado, eu também sabia que ia começar um deserto terrível na minha vida. Eu sabia que o Senhor ia pedir contas de todo o meu pecado. Foi quando eu decidi procurar o reverendo Vadislau, o presbítero Sérgio, meu presbítero. Nós chamamos os presbíteros e eu contei a eles o que estava acontecendo. E eu fui para São Paulo para ser tratado na casa do reverendo Vadislau. E eu passei 15 dias em Mogi das Cruzes sendo moído pelo Senhor, sendo quebrado pelo Senhor, para que eu entendesse a gravidade do meu pecado. Quando terminaram esses 15 dias, Deus havia colocado 4 propósitos no meu coração. E eu voltei para Tietê para cumprir esses 4 propósitos. Primeiro, romper todo relacionamento pecaminoso. Segundo, entregar o pastorado da minha igreja. Eu não era mais digno de ser pastor de ninguém. Terceiro, apresentar acusação contra mim mesmo no presbitério e pedir ao meu despojamento. Despojamento na igreja presbiteriana é a expulsão do hall de pastores. E quarto, restaurar meu casamento. Eu voltei a Tietê, rompi todo o relacionamento pecaminoso. No domingo, eu entreguei o pastorado da igreja que eu mais amei em toda a minha vida. Pessoas que cresceram 8 anos comigo, que alcançaram uma maturidade espiritual em Cristo que eu ainda não vi em nenhuma igreja, que um dia eu espero ver nessa igreja. E talvez você não entenda como foi doloroso ter que chegar na frente daquela igreja e dizer para aquelas pessoas: seu pastor traiu a confiança de vocês. E eu deixei o pastorado daquela igreja, ainda que a própria igreja e o conselho não quisesse que eu deixasse. Nessa noite eles me pararam na rua enquanto eu ia para casa. E foi uma cena muito forte para mim, porque foram de crianças. A pessoa mais velha da igreja que foi me abraçar na rua e dizer: pastor, o senhor verdadeiramente pecou. E não foi pouco que o senhor fez. Mas nós cremos na sinceridade do seu arrependimento. E lhe perdoamos e queremos que o senhor continue pastoreando essa igreja. O problema é que isso não era possível. Não era mais possível. E por isso doeu mais ainda. Eu cheguei em casa, mandei uma carta ao meu presbitério me denunciando e dizendo o que eu havia feito. Dizendo: eu peço a minha expulsão do hall de pastores. Na segunda-feira eu ainda fui a São Paulo, no Mackenzie, entregar minhas funções na universidade e no programa de pós-graduação que eu dava aula.
E então só faltava uma única coisa: restaurar o meu casamento. E exatamente aí eu não consegui. Não houve perdão. Não importa quantos anos da sua vida você tenha trilhado com Cristo com seriedade. Até aquele momento eu havia vivido 34 anos da minha vida com seriedade diante de Deus. E quando eu lhe digo que foi com seriedade, para você entender isso, eu casei jovem e casei virgem por amor a Cristo. Meu irmão Alex sabe, não faltaram oportunidades de pecar contra o Senhor e pecar contra a castidade. Mas em 6 meses foi suficiente para eu ter me tornado, na cabeça de muitos, não da minha igreja, mas dos que cercaram minha ex-esposa, ter me tornado um canalha, um homem nojento, e que não merecia ser perdoado. E então eu entrei num deserto muito grande, porque eu não podia entender porque Deus não me dava a oportunidade de curar o meu próprio casamento. Então um dia eu peguei a minha Bíblia, eu estava procurando e não achei, nesse momento, uma Bíblia que era a minha Bíblia de leitura, e eu tive que mudar até de Bíblia nessa época para tentar recomeçar algumas coisas. Era a minha Bíblia viciada, eu já tinha perdido a conta de quantas vezes eu tinha lido essa Bíblia. E um dia eu estou lá lendo a Bíblia e abri exatamente nesse texto de Colossenses. E para minha surpresa estava marcado com um marcador de texto bem forte, o versículo 19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Naquele dia que eu li isso, então eu chorei muito diante de Deus. Porque eu havia entendido naquele momento exatamente onde eu havia falhado. Minha ex-esposa deixou marcado esse versículo para mim. E é por isso que eu não entendo por que Deus tem me levado a falar para tantos casais. Isso para mim me parece um paradoxo. E como eu tenho visto tantas famílias destruídas, tantos casamentos sendo desfeitos por coisas tão pequenas, eu decidi nesse mês de maio separar 2 domingos para tratar de família com vocês. E eu quero começar exatamente por essa experiência errada da minha vida, por esse fracasso pessoal, para falar diretamente hoje aos homens. Falar a você, marido. Há uma coisa que só cabe a você. E que se você não entender isso, se você não levar a sério isso, não importa o que você faça, não importa quão íntegro você seja, não importa quão trabalhador você seja, não importa quanto você ponha de comida na tua casa, se você não levar a sério isso aqui, isso um dia vai destruir o teu casamento. E talvez vai destruir a sua vida como destruiu a minha. Há apenas uma exigência
que cabe ao homem em todo casamento. Maridos, amai vossa esposa. Você não vai encontrar em lugar algum da Bíblia Deus dizendo para a mulher: mulher, ame o seu marido. Amar não é obrigação da esposa. Procure. Pegue Gênesis, leia até Apocalipse. Olha o único lugar onde a Bíblia diz para a mulher amar o marido. E não existe. Mas você vai encontrar vários lugares a Bíblia dizendo que o homem deve amar a sua esposa. E foi exatamente aqui que eu falei. Foi exatamente aqui que eu fracassei como homem, fracassei como crente, fracassei como pastor, fracassei como você possa imaginar. Por não ter aprendido essa questão tão simples de anos de leitura da Bíblia. Eu não sei quantas vezes eu já li a Bíblia, eu já perdi essa conta, ou seja, isso não é nenhuma novidade para mim. Mas era total novidade na minha prática. Porque o que me levou a abrir o coração para o pecado, o que me levou a acreditar que eu tinha o direito de ser feliz, a mentira social que nós aprendemos, que nós temos que ser amados. Não, nós não temos que ser amados. Esse é um comportamento pecaminoso, egoísta. O que a Escritura nos ensina é que nós temos que amar. E especificamente os homens às suas mulheres. Agora, você sabe o que é mais complicado? É porque Paulo não disse isso apenas aqui, ele complicou isso aqui em Efésios. E eu gostaria que você voltasse para entender o que Paulo disse na mesma coisa em Efésios. Capítulo 5. Versículo 25. Paulo diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Paulo parece que gosta de complicar a vida da gente. Porque amar não tem nada a ver com os nossos sentimentos. E essa é outra grande mentira que tem um monte de homem crendo. Que amar tem a ver com sentir. Não, não tem a ver com sentir. Amar na Bíblia é sempre um ato em favor de alguém, entrega por causa de alguém, independente de quem seja. É por isso que Cristo diz que eu tenho que amar até o meu inimigo. Não é porque eu morro de carinho pelo meu inimigo. Não é porque eu tenho uma paixonite aguda por aquele que me persegue. Mas é porque eu não tenho o direito de agir contra a vida dele, mas sempre em favor dele. E isso será amor. E agora Paulo aplica isso à família e diz: você vai amar a sua mulher como Cristo
amou a igreja. Você acha que a igreja é perfeita? Não, a igreja não é perfeita. Você acha que a igreja é fiel a Jesus? Não, ela não é fiel a Jesus. Há um monte de coisa que a igreja está praticando que é uma vergonha ao nome de Cristo. Há um monte de atitudes no cristianismo que envergonham o bom nome de Jesus. E mesmo assim, ele continua amando essa igreja. E mesmo assim, ele se entregou por essa igreja imperfeita, infiel, e ele a amou. Você está entendendo qual é a implicação disso? Às vezes nós permitimos ao nosso coração nos encher de razões, como disse o apóstolo Paulo em Colossenses, para tratarmos mal a nossa mulher. Sermos grosseiros, abusivos, violentos. Nós nos enchemos de razões. Eu estou cheio de razão. Vá para o inferno com a sua razão. Porque não existem razões se você quer viver de fato aquilo que Cristo quer na sua vida. E Ele nos manda amar, não importa quão errada seja a minha esposa, não importa quantas besteiras ela faça, eu tenho que amá-la. Você está entendendo isso? Ele não manda a tua mulher te amar, mas Ele manda você, homem, amar a sua mulher, com todos os defeitos que ela tenha. Quando nós não entendemos isso, então a gente começa a se encher de besteiras, de pecados no coração. Que mais eu encontro são homens com falsos moralismos. Não, mas a minha mulher não faz isso. Ah, minha mulher é assim. Então não case. Porque você casa para revelar Cristo para essa mulher. Você casa para revelar a glória de Jesus para essa mulher. Você está entendendo a seriedade disso? Biblicamente, você nunca vai poder cobrar da sua esposa: você tem que me amar. Não, ela não tem que te amar. Mas ela sempre vai poder cobrar de você: você tem que me amar. E tratar com respeito, tratar com dignidade, tratar sem amargura. Você sabe por que isso dói em mim? Porque as últimas palavras que eu disse à minha esposa antes de ir para Fortaleza, quando ela me fez perder o avião, é que ela era uma agente de Satanás para perturbar a minha vida. Que ela era uma desgraça. E eu não percebia que a desgraça pessoal era eu mesmo. A desgraça pessoal era a minha soberba pessoal, o meu orgulho pessoal, o meu direito de se achar amado. Então, como Adão, eu tenho que jogar a culpa para alguém. Então ela era a minha desgraça, ela era o atrapalho na minha vida, era o estorvo do meu crescimento. E ainda que isso fosse verdade, não é verdade. Mas ainda que fosse, o que a Bíblia me diz que eu tenho que fazer, como esposo, eu tenho que amar até essa mulher. Como esposo, eu tenho que me doar, me entregar até por essa mulher. É por isso que foi uma experiência muito difícil para mim. É por isso que
depois de um ano de todo esse sofrimento de deserto, quando eu entendi que de fato minha esposa não ia me dar a chance de recomeçar, eu então decidi recomeçar a minha caminhada. Foi quando eu conheci Josi. E esse desafio hoje para mim é muito mais forte, porque hoje eu entendo. Não importa quanta raiva eu sinta de algumas coisas que Josi possa fazer. Não importa quanto eu discorde de algumas coisas da maneira dela viver. Eu não posso tratá-la com amargura. E eu vou amá-la do jeito que ela é. Porque a mim e a você, que é homem dentro do lar, foi dada a obrigação de revelar Cristo para sua esposa. Mas é interessante como Paulo trabalha isso. Ele diz que Cristo se entregou por essa igreja imperfeita para santificar essa igreja. E como ele fez isso? Morrendo por ela. Lembra quem é essa igreja diante da cruz? Quem que vocês querem que solte? Barrabás. Olha, ainda bem que eu não sou Deus. E nem sou Cristo. Porque se eu fosse Cristo naquela hora, aquele pessoal ia ver o que é a fúria por causa de ingratidão. Seus infelizes, eu vos curei, eu fiz isso, multipliquei pão. E vocês escolhem um ladrão, um assassino. Como foi que Cristo reagiu? Em silêncio. Ele tomou a cruz para redimir essa igreja. Só que Paulo diz que isso é o que eu tenho que fazer no meu casamento. Em silêncio, eu tomo aquilo que é pesado para mim e morro para redimir o meu casamento, a fim de santificar a minha esposa. Essa é a lição que os homens não têm desejado aprender. E a minha pergunta é: quando vão querer aprender? Quando se desgraçarem no adultério? Ou quando a sua esposa não te suportar mais e disser: olha, acabou, vá para tua casa, vá para a casa dos teus pais, acabou o casamento, é aí que vai querer aprender? Entenda, você não precisa quebrar a cara como eu fiz. Você não precisa andar com esse espinho na carne que eu vou ter que carregar para o resto da minha vida, de ter fracassado num ponto sério da vida cristã. Você não precisa andar com isso, basta você obedecer o que a Escritura ensina. Ame! Como Cristo amou a igreja, ame sua esposa. E se ela lhe ofender, dê a outra face. E se ela te obrigar a andar 1 milha até o shopping, anda 2 e vai em 2 com ela. E eu falo isso para você porque Josi sabe como é difícil para mim ter que ir em shopping.
Eu detesto ir a shopping. Mas por amor a ela, por amor ao meu filho, que aprendeu a amar shopping também, eu tenho tentado aprender isso. Ame. Meu filho tem me ensinado algumas coisas nesse sentido, do que significa amor como doação. No ano passado eu estava numa correria atendendo a alguns convites. Eu tinha um seminário sobre evangelismo na Igreja de Deus que eu estava dando. E no sábado eu tinha a continuação dele à tarde e à noite. Só que eu tinha que ir à Planaltina da aula de manhã cedo, voltar aqui, almoçar e ir para Samambaia. E meu filho estava meio adoentado. E quando eu sentei um pouco na cadeira lá em cima para descansar, ele olhou para mim e disse: papai, o senhor vai sair? Eu disse: vou. E eu vi que ele ficou triste. Eu disse: por quê? Ele disse: não, é que eu queria brincar com o Senhor. E foi quando eu percebi que já tinha uns dias que eu não brincava com ele. Eu estava cansado, eu estava com uma gripe muito forte, e eu tinha todas as razões para dizer não. Mas mesmo assim, cansado e gripado, eu ia atender uma igreja. Mas não podia atender meu filho. Então eu liguei para a pastora Ângela e disse: não posso. E ainda que aquilo tivesse sido uma oportunidade para descansar, eu peguei o carro, coloquei o carrinho dele no carro e fomos para o Tágua Park brincar. Você entende o que é amar? Não é fazer o que você sente vontade. É fazer a renúncia em favor de alguém. É fazer renúncia por amor a alguém. Arthur e Josi, Arthur principalmente, que agora ele está na fase que cobra, eles têm me ensinado isso. O problema é que às vezes a gente acha que amar é sentir alguma coisa. Eu não estou afim, não vou fazer. E a gente se enche de desculpas. Ame. E o amor vai exigir de você a própria vida. E o amor vai exigir de você a entrega de você mesmo pela tua mulher. E não importa se ela é boa ou ruim. Ela é a mulher a quem você prometeu amar no dia do casamento. É a mulher a quem você prometeu cuidar. É a mulher a quem você prometeu honrar. E eu acho que dá para você entender porque isso dói no meu coração. Porque um dia eu prometi amar minha ex-esposa. Prometi cuidar dela. Eu prometi ser fiel a ela. E eu desonrei todas as minhas palavras. E ao desonrar todas essas palavras, eu desonrei aquele que não poderia ser desonrado. Aquele que morreu por mim. Aquele que se entregou por mim. Para que eu fosse nova criatura. E que nova criatura eu estava sendo com essas atitudes.
Quantos casamentos eu estou vendo acabar por besteira dos homens, por serem rebeldes à palavra de Deus, por não serem humildes a obedecer a ordem de Cristo: ame sua mulher. E eu não quero ver isso nessa igreja. Eu não quero ver essa dor na vida de ninguém. Eu não quero para você a dor de fracassar e ter que conviver com o fracasso. Eu tenho dito às pessoas, eu não tenho nenhum orgulho de estar no segundo casamento. Tenho gratidão a Deus por me permitir recomeçar. Mas não há honra nisso. Há uma vergonha que vai me acompanhar o resto da minha vida. Você não precisa conviver com isso. Você não precisa conviver com a vergonha. Saiba amar. Saiba se entregar. Às vezes eu ouço alguns loucos, soberbos, e querendo justificar seus segundos casamentos, usam de forma irresponsável a palavra de Deus. Eu lembro quando eu contei isso a um grupo de alunos na faculdade evangélica, eles disseram: não, pastor, mas a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Não, a glória dessa segunda casa nunca será igual à da primeira. Porque quando o texto fala de glória de segunda casa, é de uma casa que estava destruída e foi restaurada. A casa destruída e restaurada, a glória dela é maior que a primeira. Porque Deus mostra ao mundo o seu poder de restaurar o que ninguém mais acredita. E você não sabe da alegria quando eu vejo casamentos fracassados que são restaurados pelo Senhor. Eu tenho encontrado pessoas que passaram pelo mesmo problema. Homens e mulheres que adulteraram, mas que souberam se arrepender e tiveram um cônjuge que foi capaz de perdoar, porque era a glória de Cristo que estava em jogo. E o que eu tenho visto a promessa da glória da segunda casa sobre essas famílias. Isso eu não vou ver na minha casa. É por isso que eu digo, não é uma honra, não é motivo de orgulho você estar no segundo casamento, é vergonha. E ao mesmo tempo é uma graça de Deus que te permite recomeçar. Mas onde homens têm falhado? Na capacidade de amar. Se você puder entender isso essa noite, somente isso. Que amar é renúncia, que amar é tratar bem, que amar é tratar com respeito, que amar é doação. Porque foi assim que Cristo nos tratou, foi assim que Ele fez conosco. E Paulo diz: eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Se você apenas entender isso, e você apenas praticar isso, talvez a sua experiência seja como a de John Piper. John Piper perguntaram para ele numa entrevista, depois de mais de 30 anos de casamento: reverendo, em todos esses anos de casamento, o senhor já teve vontade de se separar da sua mulher?
E ele disse, não. Eu nunca tive vontade de me separar da minha mulher. Já tive vontade de matá-la várias vezes, mas nunca me separar. Ok? E por que nós não matamos? Porque nós substituímos o ódio pela capacidade de amar. Nós substituímos a justiça pela misericórdia. Nós substituímos a brutalidade pelo carinho, a pedra pela flor. Vontade até vai ter. Mas se eu entender essa verdade, as minhas ações serão diferentes dos meus sentimentos. Porque as minhas ações serão regidas pela capacidade de amar. A minha oração é que você, homem, entenda isso hoje à noite. Próximo domingo eu quero olhar o que Paulo diz sobre as mulheres. E já quero advertir os homens. Não venham com espírito de vingança. Enquanto eu dava um seminário, terminei hoje esse seminário na Igreja Batista Ebenezer. Eu lembro que no domingo que eu tratava com eles sobre essa questão da função do homem no reino de Deus, e a primeira função é amar. Eu só lembro das mulheres dizendo, fala Deus. E aí eu disse, irmãs, no próximo domingo eu quero falar a vocês sobre o papel de vocês. Aí foi um coro dos homens, fala Deus. E talvez os homens tenham ficado um pouco decepcionados. Mas eu quero tratar das esposas no domingo que vem. Esse é apenas um papel. São pelo menos 4 papéis essenciais do homem no lar. Mas os outros 3 não funcionam se não houver a capacidade de amar. Eu hoje não convivo mais, irmãos, com a dor do meu pecado. Deus me tratou e me tratou duramente. E eu sei exatamente o dia quando Ele me perdoou. Depois de ter me arrebentado todinho. Eu não convivo com a dor do pecado mais. Cristo me perdoou. Aleluia. Mas eu vou conviver pro resto da minha vida com a dor de ter ofendido tanto, de ter sido tão grosseiro e bruto com a minha ex-esposa. Eu imagino a dor que eu provoquei nela. Eu imagino o sofrimento que eu a fiz passar. E eu não sei se ela já se recuperou dessa dor. Eu não choro hoje por causa do meu pecado, porque eu sei que ele foi perdoado. Mas eu choro por ter deixado marcas dolorosas na vida de uma pessoa que não merecia a forma como eu a tratei. Essa dor eu vou levar. Então, novamente, eu te digo, não vale a pena. Vale a pena obedecer o que a Escritura nos ensina. Isso vale a pena. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia das nossas vidas.
tem misericórdia dos nossos lares, das nossas famílias. Eu te peço, ó Deus, de forma especial, que tu tenhas misericórdia de cada homem que está aqui ouvindo essa palavra nessa noite. Que o Senhor os ajude a compreender isso. Que o teu Espírito os ajude a aceitar e saírem daqui desejosos de ter um comportamento honrado diante de ti. Comportamento que quer refletir Cristo para sua esposa. Pai, em nome de Jesus, não permitas que estes homens se percam, como um dia eu me perdi. Não permita, Senhor, que o orgulho e a soberba dos seus corações o afastem da capacidade de amar e se doarem pela sua casa. Obrigado, Senhor, pela rica experiência de conhecer a Josi e poder crescer com ela. De ser restaurado na minha vida através da convivência com ela. De ser santificado na caminhada com ela. Obrigado porque um dia o Senhor me perdoou de uma forma imerecida. Eu quero aproveitar essa noite para te fazer um pedido. Que o Senhor cuide, cure o coração de Eliane. Do mal, da dor, que um dia eu provoquei no coração dela. Abençoa com a tua boa mão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a ficar em pé.